Fala, eu sou o Felipe. Hoje eu tô aqui para mais uma vez fazer um giro nas principais notícias da semana. A gente vinha comentando apenas sobre o mercado de transferência, que está muito agitado e ainda será comentado, mas os jogos voltaram, né? Os jogos dos clubes da Série A estão de volta. O futebol brasileiro está, talvez não a milhão, mas engateando aí em 2025, porque tem muito time ainda que não está na frequência máxima, longe disso na verdade, mas tem muita notícia interessante para comentar. Começando com os jogos que aconteceram nesse sábado, né, nesse final de semana, o Palmeiras visitou o Noroeste e o jogo acabou empatado por 1-1 com gols de jogadores Carlos Henrique pelo lado do Noroeste, que abriu o placar, e o Palmeiras empatou depois com o Thales, jogador centroavante da base do Palmeiras, que inclusive desfalcou na copinha, né? Porque a partir de que começou o Campeonato Paulista, 5 jogadores do Sub-20 do Palmeiras subiram ao profissional. O Thales fez o seu primeiro gol, né, na sua segunda partida. Ele tinha sido titular no jogo de estreia no campeonato e nesse ele foi reserva, mas fez gol e parece ter bastante qualidade. Outro jogo deste sábado foi Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro e Botafogo. O jogo acabou em 2-1 para o Sampaio Corrêa. E aí cai muito no que eu estava falando, né? O jogo de um time que não está tão dentro da frequência que estamos acostumados do Botafogo, até porque os jogadores principais não estão. A gente tem oportunidades novamente sendo dadas para Patrick de Paula, para Matheus Nascimento e outros e entre outros que não são tão conhecidos, né? Também tem o Newton que estava lá também no Criciúma, assim como o Patrick de Paula, tendo oportunidade. O jogo acabou em 2-1 para o Sampaio Corrêa e vencendo a tônica, né, do futebol do Rio de Janeiro. Os principais não estão, né? Os grandes clubes do Rio de Janeiro não estão se dando bem. E o Fluminense empatou com o Maricá, né? Começou perdendo com um gol aos 73 minutos já em reta final, com um gol de Valdenilson. Só que aos 97 ali no finalzinho teve um pênalti, o Cauã Elias, que até tô vendo aqui o time do Fluminense está mais inteiro do que o Botafogo, mas ainda bem distante dos principais, né? Tipo, tem Canóbio que chegou agora, o Paulo Baia, o Cauã Elias, que também já estava se despontando desde o ano passado, o Juan Freitas, que foi uma contratação. Acho que está realmente jogando mais os novos contratados, e a galera da base, e também o próprio Cauã Elias tá com gás aí, menino novo, e fez gol inclusive. Isso é um detalhe. Agora vamos falar sobre Campeonato Cearense. O Fortaleza ainda não estreou por conta de um dos jogos que eu vou comentar já que aconteceu nos Estados Unidos. O Ceará já estreou, né, e venceu o Tirol por 2-1 com uma boa estreia do Pedro Henrique, né, que é o jogador que vem do Corinthians. Estava um pouco mais encostado no Corinthians, mas no Ceará tende a ser um dos principais nomes. Fez um gol de pênalti, outro gol, né, saiu, né, o primeiro gol do Pedro Henrique de pênalti, depois Emerson da Silva Soares empatou para o Tirol, e o Ramon Menezes, né, zagueiro capitão do Ceará, fez o gol da vitória ali para concretizar os 34 minutos. Ou melhor, perdão, confundi. Na verdade, o Ceará abriu 2-0, o Tirol fez mais um, né? Eu confundi aqui, o Pedro Henrique fez aos 6, Ramon Menezes aos 34 e o Emerson aos 62. Então, o Ceará teve um jogo bem
tranquilo, né, apesar do gol sofrido. O Fortaleza, como eu falei, tá nos Estados Unidos, já tá, né, de volta, porque jogou tudo. E nesse sábado enfrentou o Chicago Fire. O jogo foi difícil, mas o Fortaleza saiu vencedor com o gol do Moisés, né, venceu por 1-0. E agora, permanecendo no futebol nordestino, o Sport, né, que também subiu para a Série A, assim como será no ano passado, ele enfrentou o Retrô, que é um clube em ascensão ali, né, do estado de Pernambuco, e empatou por 1-1. O jogo foi bem acirrado, realmente. O Retrô começou com o gol do Valse, sim, aquele Valse do São Paulo, vou até confirmar, mas eu acho que se joga no Retrô, aquele que era promessa e tal, teve muita lesão, tá lá no Retrô e fez gol contra o Sport. E o gol do Sport foi de um cara que eu genuinamente não conheço, mas ele se chama Marcelo Alexandre Aju. É um nome bem peculiar, mas ele é brasileiro, tem 22 anos, então acho que ele está surgindo agora. Por isso, o desconhecimento. Mas agora, com isso, encerramos o primeiro dia, né, o sábado, e agora falando sobre domingo. O Corinthians, pelo Campeonato Paulista, venceu o Velo Clube, né, um dos clubes que subiram da Série A2. O outro foi o Noroeste, que enfrentou o Palmeiras e empatou, né? O Corinthians abriu o placar com Igor Coronado, Daniel Amorim empatou e Thales Magno concretizou a vitória do Corinthians 2-1. Só que o que mais chamou a atenção foi a discussão ali, o debate sobre o pênalti desperdiçado pelo Romero, né? Que o Yuri Alberto queria bater, depois supostamente postou em direta nos stories, mas venceu o Corinthians, o importante é isso, tá com mais 3 pontos ali na tabela e começa bem o ano o Corinthians, né? Que teve até gol do Pedro Raul na primeira rodada. Já o Santos ainda não empolga, porque, né, a gente já tem uma expectativa complicada com o Santos, porque ano passado subiu, foi campeão, mas ainda assim não demonstrou o máximo. Contratou Pedro Caixinha, que também é alguém que não passa tanta confiança assim. E não tem um time tão firme ainda para 2025, né? A gente fala em Neymar, tô queimando pauta, mas enfim, eu já vou falar mais. E enfim, chegou o jogo contra a Ponte Preta, né, lá em Campinas. A Ponte abriu o placar, 43 minutos, e o Guilherme, o Amado, aos 54 minutos, empatou de volta. O Santos somou um ponto, e teve discussão entre Alberto Valentim e Pedro Caixinha também, então foi um jogo aflorado, mas bem preocupante, eu diria, para quem torce para o Santos, porque Ponte Preta é um clube que não joga muito futebol há muito tempo, na verdade, e não era um time que era para ser tão difícil para o Santos vencer. Mas agora falando sobre dois clubes da Bahia, né? Os dois principais estão na Série A esse ano e os dois empataram. Acho que foi uma surpresa. Jogo contra a Jacuipense. O Vitória empatou por 1-1, teve gol do Flávio Henrique pro lado da negócio difícil. Jacuipense, enquanto o Vitória teve gol do mais novo, né, reforço, Fabrício Santos, que veio do futebol espanhol, mais especificamente do Levante, empatou, né, um centroavante aí que o torcedor do Vitória tá bastante
interessado em conhecer, né? Porque não era tão famoso, mas vem da Europa e já chama a atenção, né? Abriu a temporada aí fazendo um gol. Agora o Bahia City enfrentou o Jacobina e também empatou por 1-1. Teve gol do Thiago para o lado do Bahia, e o Jacobina teve gol do Hugo Teixeira aos 96 ali na reta final, para dar uma alegria ali, né, porque estava perdendo. Deu um empate contra um clube que, né, com certeza descontava muito mais com a derrota. O Jacobina soma esse ponto. Aí eu acabei me esquecendo, né, de um jogo do sábado, que foi Atlético Mineiro e Cruzeiro, né, jogo no UFC Series, que se passou nos Estados Unidos, amistoso. Muita gente estava com expectativa para esse jogo, porque ia ser o primeiro duelo assim e clássico do ano, com dois clubes que até estavam se provocando, alguns jogadores, né, o Lianco foi um dos que provocou, o Gabigol também nem se fala, também o lateral William, né, também tinha falado, justamente em relação ao Gabigol, porque o título que aconteceu na Arena MRV tinha sido conquistado pelo Gabigol, mas acabou em 0-0, né? Teve aquelas confusõezinhas esperadas, teve provocação pós-jogo do Fabrício Bruno pro Lianco, o Lianco retrucou. Acho que ficou muito mais sobre isso. O Gabriel Menino também falando que Atlético e Cruzeiro é como o Palmeiras e Corinthians, só que mais sinistro. E aí isso também repercutiu, porque muita gente acredita que Palmeiras e Corinthians seja o maior clássico do país. Mas realmente foi bem pegado, foi um 0-0. E que deixou essa chama aí para o Campeonato Mineiro, né? Que já os dois vão voltar e se enfrentar de novo. Voltando para domingo, tivemos mais tropeços entre os clubes grandes do Campeonato Carioca. O Boa Vista recebeu o Vasco e empatou por 1-1. O Zé Vitor fez gol. O quê? Está confuso. Calma. O Zé Vitor fez o gol do Vasco, com assistência do zagueiro Gabriel Caetano. E aí o Boa Vista, já acho, errei. O Zé Vitor, ex-Vasco, fez gol para o Boa Vista contra o Vasco. A lei do ex se aplicou, assistência ali do Gabriel Caetano. Enquanto o Vasco respondeu aos 72 minutos com um gol de Wallace. E aí com isso concretizou o terceiro empate do Vasco já na competição. Então acho que nesse ano os clubes os principais clubes aí, né, do Campeonato Carioca vão acabar disputando a Taça Rio, que é a competição, né, a taça disputada do 5º ao 8º. Acho que talvez seja mais vantagem para eles, não sei, porque aparentemente está sendo mais interessante. E o Maricá vai ser o campeão carioca no final das contas. Acho que é isso que a gente tem de expectativa realmente. O Flamengo foi outro que perdeu. O Flamengo perdeu agora para o Nova Iguaçu, com gols de Lucas Cruz para o Nova Iguaçu, Wallace Ian para o Flamengo e Victor Rangel para o Nova Iguaçu, né? O jogo acabou em 2-1. Estava vendo a escalação, me chamou a atenção que o Pablo voltou a jogar pelo Flamengo, né? O zagueiro que foi campeão de tudo no ano passado sem jogar nada. E o Carlinhos está jogando, também o Lohan, são nomes que já chamam mais atenção, enquanto os outros são realmente bem desconhecidos. Tem o Diogo Alves, né, goleiro, que estava no incêndio do Ninho, sobreviveu, e é muito legal de mencionar. Para encerrar, não, porque eu não vou esquecer a FC Series de novo. O Cruzeiro enfrentou a Tombense, né, nesse retorno do FC Series, já jogou aí no Campeonato Mineiro, com um time um pouco mais misto, né? Tem vários jogadores aí, por exemplo, Marquinhos contratado,
o Fagner, o Bolazier, que foi quem fez o gol, 1-0, o Christian, Cássio também já é parte dessa espinha dorsal do Cruzeiro, o Vidalba, o Kaique, Lucas Silva, enfim, o Wallace. É um time que não tinha, por exemplo, Gabigol, não tinha Dudu, mas era um time bem próximo do ideal do Cruzeiro. E venceu por 1-0 com um gol do Bolazier, que também é uma das grandes contratações desse clube para esse ano. Jogo de centroavante, inclusive. Eu acho que vai ser muito interessante também quando o Caio Jorge estiver de volta, porque esse ataque do Cruzeiro está muito interessante para essa temporada. E agora, voltando a mencionar o UFC Series, né, o São Paulo enfrentou o Flamengo e também terminou em 0-0, né, esses jogos de pré-temporada. Até não tiveram, na minha visão, pelo menos os que eu vi, pegada de pré-temporada ali. É mais a questão de, tipo, ter 11 trocas, e aí isso, querendo ou não, diminui o ritmo da partida, mas nos principais momentos que eu vi era um jogo de bastante intensidade, dois times querendo ganhar, teve confusão em todos os dois jogos que eu nem vi completamente, mas dei uma olhada, que foi justamente esses dois, Atlético, Cruzeiro e São Paulo e Flamengo. Os dois tiveram ânimos aflorados, os dois tiveram confusão, teve cartão amarelo pra lá, pra cá, enfim. Muito interessante. E essas pré-temporadas também tendo esses duelos mais empolgantes, assim, né? Porque joga contra Tom Benz, por exemplo, Cruzeiro. E agora que encerramos os jogos, vamos falar sobre o mercado de transferências mais uma vez. O vídeo já tá longo, mas eu acho que eu fui bem seletivo, bem mais seletivo dessa vez. Ainda tem muita coisa para falar, não vou negar, mas porque justamente por causa dessa mescla, eu foquei nos que estão mais certos ainda do que os das últimas vezes, mas ainda assim tem um ou outro que não está concretizado. Vamos lá. Fortaleza anunciou 2 zagueiros, o Davi Luiz, que estava sem clube desde a sua saída do Flamengo, e o Gaston Ávila do Ajax. Eu acho que são nomes interessantíssimos. O Davi Luiz, eu sou um defensor, muita gente é contra, porque diz que ele não é bom, diz que ele era a terceira, né, na verdade quarta opção do Flamengo na última temporada, mas eu acho que o Flamengo estava muito bem servido de zaga. E agora, inclusive, vai ter que ir atrás do zagueiro, porque eu acho que ninguém está satisfeito ali com o Pablo. E saiu o Fabrício Bruno, saiu o Davi Luiz, e agora tem Léo Ortiz e Léo Pereira, né, de bons nomes mesmo. E assim, Léo Pereira até recente esteve fora de jogo porque teve problema pessoal, então coisas assim podem acontecer, e aí vai depender de alguém que não está pronto, provavelmente. Tem que trazer zagueiro o Flamengo. E o Gaston Ávila eu não conheço, mas só de ser um jogador vindo do Ajax é muito forte. Eu acho que Fortaleza, mais um estrangeiro aí. Fortaleza tem muitos estrangeiros, pode ser preocupante também, mas eu acho que com Kusevich, Tobias Figueiredo, Davi Luiz, Gaston Ávila, o Fortaleza está muito bem para a zaga de 2025. Então, Davi Luiz ainda é muito bom de grupo, pode ser um líder ali no vestiário, muito vivido, campeão de Champions, jogou Copa do Mundo, então assim, acho que não tem muito o que falar além disso. O Botafogo é um clube que sempre movimenta muito, então nessa semana tivemos bastante notícias. O Wendel e o Arthur do Zenit chegam, enquanto o Luiz Henrique vai ao Zenit, né? Muita gente estava esperando o Luiz Henrique no Lyon, porém vai para a Rússia. Eu vi que talvez tenha relação com o fato de que na Rússia ele não sofreria punições caso seja comprovado algo do seu envolvimento, possível, suposto envolvimento em esquema de apostas. Na Rússia, devido a algumas sanções, ele não sofreria tanto, e aí ele vai para lá. E o Wendel e o Arthur chegam. Acho que o Arthur é um excelente nome. Eu acho que foi um erro enorme do Palmeiras em todas as vezes que se livrou do Arthur, né, porque ganhou muito dinheiro em cima, tanto na primeira oportunidade quanto na segunda. O Palmeiras, eu acho que deveria ter ficado com o Arthur, e agora vai virar um oponente. No Botafogo vai ser um grande nome ali no ataque do Botafogo, não tem nem como contra-argumentar enquanto a isso. E
apesar de que o Palmeiras também ganha porcentagem do valor, porque é um dos clubes formadores. E o Wendel também é um excelente nome ali para o meio campo do Botafogo. Acho que ajuda bastante. O Bitelo e o David Ricardo são dois nomes que estão muito próximos, ainda sem um acerto oficial, mas também já são dados como certo e são bons nomes também. Eu acho que o David Ricardo é um jogador que chega ali mais para compor elenco, mas eu acho que é jovem e tem tudo para realmente se tornar um dos bons zagueiros do futebol brasileiro e agregar bastante ao Botafogo, que perdeu o Adrielson, por exemplo. Tem o Barbosa, o Bastos como seus dois principais nomes e aí o banco já não acompanha tanto assim, ao meu ver. O Adrielson era o que mais chegava ao próximo. O David Ricardo pode assumir esse posto e jogar e agregar bastante, até porque o Botafogo vai ter muito jogo nessa temporada. E o Bitelo também nem se fala, fez uma ótima passagem no Grêmio, foi pro Dinamo Zagreb e agora eu volto também para agregar bastante no meu campo do Botafogo, que é sensacional. O Vasco anunciou o Maurício Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro. Ele chegou muito forte, né, no Atlético Mineiro, depois foi perdendo espaço também. Eu acho que pro Vasco é o melhor nome para a zaga que vai estar tendo dos contratados, porque teve os dois Lucas, que eu já mencionei aqui em minha opinião. Maurício Lemos ali do lado do João Vitor pode dar uma melhorada legal em relação ao ano passado. Não é uma zaga dos sonhos? Não é uma zaga dos sonhos, mas é algo mais interessante do que vinha sendo o Vasco. O Santos tem dois nomes aí interessantes, porém ainda sem anúncio. Acho que até deve demorar um pouco a acontecer, caso venha a acontecer, mas o que se fala é que está próximo ao mesmo tempo, curiosamente. O primeiro nome é inevitável, Neymar, que eu já tinha mencionado. Se fala que realmente não tem espaço para ele no Al-Hilal, não está acompanhando, já Jesus está descontente com ele e não quer, né? Ele tem 6 meses de contrato no Al-Hilal e isso supostamente vai ser emprestado esses 6 meses para o Santos, com o Al-Hilal pagando boa parte do salário dele. E sensacional, né? Não tem o que falar. Eu acho que é um jogador que agrega muito ao futebol brasileiro. Óbvio que tem que ver a questão física dele, mas tende a sobrar realmente se ele tiver 50% que seja no futebol brasileiro e ajudar muito o Santos, que está nessa reconstrução. E aí sim seria um absurdo para um clube que a gente estava falando agora, que está meio devagar ainda nessa reconstrução. Com o Neymar nem se fala, que loucura ia ser. Mas o outro nome é o David Washington, que é um jogador que surgiu no Santos e logo foi vendido para o Chelsea, não tem espaço no Chelsea, e aí ele estaria voltando também por empréstimo ao Santos, que esse eu acho talvez seja mais rápido, essa movimentação ia acontecer mais rápido. Enfim, e outra coisa que eu também acho é que se o Neymar volta para o Santos, ele consequentemente tende a trazer mais pessoas, mais jogadores, porque muita gente vai ter interesse em jogar com o Neymar, né? O David Washington com certeza tem o Neymar como inspiração, eu já vi até foto deles dois juntos em uma visita que o Neymar fez ao Santos para torcer e tal. Enfim, outra coisa também que não dá para não mencionar é a possibilidade do Neymar se tornar dono do Santos, talvez o Neymar pai e o Neymar filho, o Neymar Júnior, sendo jogador, e enfim, acho que também seria muito interessante se isso acontecesse. Não sei se funcionaria, porque eu não sei se existe capacidade suficiente para fazer isso acontecer, mas eu acho que só o nome do Neymar já é meio caminho andado. Agora falando de Vitória, temos Baralhas, que cheguei a falar dele no Ceará, mas parece que mudou o caminho, né? O Baralhas acabou fechando com o Vitória. O Vitória é um clube que já está na Série A desde o ano passado. Eu acho que isso pode ter chamado mais atenção. O Vitória tem um trabalho mais firme ali com o Carpini, que tinha dado errado no São Paulo, né? Mas supostamente errado também, porque ele fez alguns bons feitos, como ganhar na Neoquímica Arena pela primeira vez, também foi campeão da Supercopa.
no Vitória ele se reencontrou e eu acho que o Baralhas faz uma boa opção, na verdade. Mais segura para ele estar no Vitória do que no Ceará. E outro nome que também se diz estar muito próximo é o Eduardo Vargas, que está de saída do Atlético Mineiro. Acho que, dependendo dos valores, pode agregar sim ao Vitória. O Vargas é um jogador que tem problema extra-campo, às vezes rende, às vezes não rende dentro de campo. Então, eu acho que dependendo, se for para ser muito caro, não faria essa movimentação. Mas dependendo, pode sim agregar ao Vitória fazendo gols. Agora o Inter negocia um jogador que eles contrataram há poucos dias, há pouco tempo, que é o Rômulo, que já estaria indo para o Tigres, né? Por 34 milhões, pelo que eu vi. Então, faz caixa, né? O Inter que é um clube que está com certos problemas financeiros, então é interessante sim. Eu acho que também não é um jogador super impactante para dentro do Inter, que faria questão de estar ali para ter um bom ano de 2025. O Fluminense negocia e está próximo do Kaique Almeida. Kaique Almeida, que é zagueiro, né? Eu vou até confirmar aqui. Kaique Almeida. Kaique Almeida é um zagueiro do... ele já é do Fluminense, já está anunciado, na verdade. Anunciado não, encaminhado. Ele é do Watford, já tinha visto, tinha me esquecido desse detalhe. Ele tem título de Libertadores. É porque ele é do Fluminense, né? Ele foi do Fluminense pro Watford. O Fluminense e o Watford fazem muito negócio, né? E aí tá voltando. Um zagueiro interessante. Eu acho que também vale mencionar pro Fluminense a questão do Rony, né? Que tá difícil entender a situação. A gente já viu notícias de todos os tipos. E eu acho que vai acabar acontecendo, mas tá meio complicado ainda de entender. O Terans, que teve uma passagem triste, assim, realmente decepcionante no Fluminense, foi pro Peñarol. Agora o Atlético Mineiro tem um acerto com Tomás Coelho do Atlético Paranaense e Júnior Santos do Botafogo, inclusive eu achei muito interessante. São nomes interessantes. Eu acho que baixa o nível em relação a Paulinho, que saiu na verdade, nesse ataque do Atlético Mineiro só saiu o Paulinho, né? O Coelho e o Júnior Santos podem agregar bastante, principalmente eu acho que o Júnior Santos, se ele manter o ritmo do Botafogo, né, tendo mais espaço, porque o Botafogo ele acabou perdendo espaço, no Atlético Mineiro tem que agregar bastante. E assim, acho curioso porque é um jogador que acabou de ser muito importante num vice-campeonato do Atlético Mineiro, fazendo gol ali no final, terceiro gol que sacramentou, provocou, né, o Davidson inclusive, enfim, mas dificilmente, eu não me lembro muitas vezes isso ter acontecido, tipo, ser um cara crucial ali, sair imediatamente pro outro lado. Eu já vi, tipo, com o tempo passando e tal, o De La Cruz, por exemplo, e não foi um cara crucial. E até perdeu, na verdade. Eu tô embaralhando as coisas, mas foi um exemplo que eu vi agora. Que ele perdeu uma final do Flamengo e acabou indo pro Flamengo depois de um tempo. Mas nem me veio um exemplo mais semelhante agora. O Sport tá muito próximo de dois nomes que me chamam a atenção, não sei se negativamente ou positivamente, mas o Sport parece que vai pagar 15 milhões no Carlos Alberto do Botafogo. Eu achei isso muita coisa. E assim, eu não só achei muita coisa pelo atleta Carlos Alberto. Eu acho que eu não vejo ele valendo isso tudo, sendo bem sincero. Mas também porque, tipo, o Sport acabou de subir da Série B. Ele é um jogador de 22 anos, beleza. E ele tem suas valências, eu acho que no Sport tende a jogar muita bola. Mas achei 15 milhões esticado. E o Sport, como eu disse, acabou de subir. Eu não imaginava o Sport já faz uma movimentação tão grandiosa como essa, 15 milhões de reais. Mas
torcer para que ele renda e consiga lucrar ainda em cima desse valor. Outro nome é o Johan, é um jogador que já está se tornando mais experiente, né, digamos assim. Ele surgiu em 2016 ali na Chapecoense, então já está com 31 anos, eu achei que era mais novo. Rodou por muito time, rodou pelo Inter, pelo Atlético Mineiro, pelo Palmeiras e agora vai para o Sport provavelmente. Acho que pode se reencontrar, assim como talvez o Lucas Lima. Por mais que o Johan nunca foi um Lucas Lima no Prime, mas pode sim agregar ali, porque é um lugar onde ele vai ter mais espaço, eu diria. O Grêmio é um time que me chamou a atenção nessa semana. Eles anunciaram o Cueja, que eu acho que é excelente nome e encaixa, faz todo sentido com o espírito do Grêmio. Tudo bem que faz tempo que eu não vejo jogando, as últimas vezes que eu vi foi pelo Al Hilal ainda, ele estava no Al Shabab. Então, não sei como ele chega, mas tende a ser excelente assim, para o meio campo do Grêmio e marcação ali. Grenal, então, meu amigo. E aí teve a questão do goleiro, o Marquezin. O Marquezin está de saída para o Boca Juniors. Eu acho que isso deve falar muito mais sobre a vontade do atleta em si, porque ele vai, né, voltar para o país dele. Ele ainda nunca tinha jogado no Boca Juniors, mas pode ser o interesse da vida dele, talvez um clube do coração ou algo do tipo. Mas ele é um baita de um goleiro. E o Grêmio deixa, né, ele ir. Eu não sei como foi a proposta, deixa eu dar uma olhada. O negócio gira em torno de 10 milhões de reais. Eu não venderia o Marquezin. Somente pelos jogos que eu vi do Marquezin, foi um baita nome do Grêmio na temporada. E o que se fala é que a vinda de reposição, que está muito próximo, é o Thiago Volpi, que é um goleiro que é 880 para mim. Eu acho que ele pode funcionar num jogo e no mesmo jogo talvez até já não funcionar de novo, num jogo seguinte, enfim. Ele faz gol, né? Ele começou a fazer... Ele no São Paulo já batia, às vezes, em cobrança de pênalti, disputa de pênalti, né? Mas em jogo, corrida, ele começou a bater também lá no México, no Toluca. E ele vai muito bem no futebol mexicano, né? Antes ele tava Antes do São Paulo, né? Apesar de do São Paulo, ele era do Querétaro. E agora pelo Toluca também fez uma boa passagem. Então pode sim funcionar, mas eu acho um 880. E outro, agora falando sobre Mirassol, que é um time que também está movimentando bastante na janela por passar por uma reformulação. Eles fecharam com o zagueiro Alan Imperiur. Acho legal, acho que até teria espaços em outros clubes que almejam mais coisas no futebol brasileiro, mas o Mirassol com certeza será um zagueiro titular, um dos pilares do time e uma das lideranças com certeza ali, é um jogador vivido, já ganhou Libertadores pelo Palmeiras, então acho que soma muito ao Mirassol. Com isso concluímos e enfim, na próxima semana eu volto para comentar mais de jogos, né, com cada vez afunilando mais os campeonatos estaduais e também sobre ainda negociações, porque eu acredito que vai ter cada vez mais notícias interessantes, quem sabe o Neymar confirmado. Estou ansioso para falar sobre isso, acho que é um tema que vale um vídeo só, né, mas enfim, vou incluir aqui caso realmente aconteça e vou me estender mais com um anúncio oficial que deve estar próximo. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou do vídeo, dá um dislike e aí comenta aí também os motivos, que aí a gente bota ali na balança o que a gente faz com suas opiniões, seus feedbacks, a gente tenta melhorar. E compartilha com seus amigos, da galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo.
para vocês discutirem, vocês me elogiarem, vocês me criticarem por alguma opinião aqui e a gente discutir, debater, de preferência com respeito. E até a próxima. Valeu, assina o sininho aí, se inscreve também que é importante pra gente. Tchau.